O Exorcista foi lançado há 51 anos hoje. Aclamado como um dos maiores filmes de terror já feitos, e entre as obras mais duradouras do diretor William Friedkin, o poder da criação da história obriga você a lê-lo. Em 1961, o aspirante a escritor William Peter Blatty apareceu no programa de perguntas e respostas da TV You Bet Your Life. Ele ganhou $10.000, o que lhe permitiu largar o emprego e escrever em tempo integral. Ele teve 4 romances publicados e passou a escrever roteiros, escrevendo The Pink Panther sequel, A Shot in the Dark, em 1964. Retornando à literatura em 1971, Blatty escreveu um romance de terror baseado na possessão demoníaca de 1949 de um garoto de 14 anos em Cottage City, Maryland. Isso mudou sua vida. Blatty chamou seu livro de The Exorcist e a Warner Bros. Comprou os direitos, com Blatty como escritor e produtor. Procurando por um diretor mais jovem, mais estabelecido, a WB abordou Arthur Penn, Peter Bogdanovich, John Borman e Mike Nichols sobre O Exorcista. Todos eles viraram o jogo down. Borman disse que o filme era cruel com as crianças. Alfred Hitchcock recusou a oportunidade de comprar os direitos e outro grande nome, Stanley Kubrick, foi considerado em determinado momento, mas a WB acabou recorrendo ao diretor de The Cowboys, 1972, Mark Riddell, que aceitou. Anos antes, Blatty teve um desentendimento com o jovem cineasta William Friedkin, que chamou um dos roteiros de Blatty de uma merda. Blatty ficou impressionado com a honestidade de Friedkin e, como Friedkin já havia dirigido Operação França, Blatty o queria para O Exorcista. Friedkin deveria comparecer a um jantar na noite em que recebeu o romance O Exorcista para ler. Ele ficou tão absorto que perdeu seu compromisso completamente. E, quando Blatty se manteve firme com a WB, o estúdio demitiu Riddell e contratou Friedkin para dirigir. A primeira escolha de Friedkin para interpretar o papel principal de Chris McNeil foi Audrey Hepburn. Dada a enorme popularidade de Hepburn, o estúdio também estava interessado. No entanto, Hepburn estava morando em Roma na época e disse que só faria isso se fosse filmado lá. Anne Bancroft foi abordada, mas não pôde fazê-lo porque estava grávida. Jane Fonda teria chamado o roteiro de besteira capitalista, ela nega isso. E Shirley MacLaine, em quem Blatty baseou o personagem, disse não para fazer o similar The Possession of Joel Delaney. Em um ponto, Debbie Reynolds e sua filha adolescente Carrie Fisher foram fortemente consideradas. Ellen Burstyn, no entanto, fez uma forte campanha pelo papel, ligando para Friedkin para dizer que ela tinha que interpretar esse papel. Valeu a pena e ela ganhou o papel de Chris. Burstyn viria a ser indicada ao Oscar por sua performance, mas nem tudo foi fácil. Filmando a cena em que Chris é jogado do outro lado da sala pelo demônio, Burstyn fraturou seu cóccix. Essa tomada, e seu grito real, é a que vemos no filme. Friedkin disse que Paul Newman queria interpretar o Padre Carras, mas Friedkin não queria uma grande estrela. Ele considerou Roy Zaidre, de acordo com Blatty. Gene Hackman também foi considerado antes do jovem ator Stacy Keach ser contratado. Então, Friedkin viu Jason Miller na peça da Broadway That Championship Season. Miller tinha estudado para ser um padre jesuíta e convenceu Friedkin a deixá-lo fazer um teste de tela para o papel de Carras. Apesar de nunca ter atuado em um filme antes, Miller foi contratado, e Keach aliviado. Para se preparar para o papel, Miller passou 3 semanas morando com os jesuítas novamente em Georgetown. Isso fez algum bem, pois ele também acabou indicado ao Oscar por sua performance. Ao escalar Regan McNeil, de 12 anos, Friedkin considerou Denise Nickerson, famosa por interpretar Violet Beauregard em A Maravilhosa Fábrica de Chocolate, de Willy Wonka. Ela saiu da disputa quando seus pais ficaram incomodados com o material. Jamie Lee Curtis mais tarde afirmaria que sua mãe, Janet Leigh, recebeu uma ligação de um produtor perguntando se Jamie, de 13 anos, poderia fazer um teste para Regan, ao que Leigh disse, acho que não. Friedkin disse, isso é completamente falso. Blair, então sua mãe, Elinore, apareceu no escritório de Friedkin perguntando se Linda poderia fazer um teste. Blair disse que teve que ler a pior língua que você pode imaginar e ganhou o papel. Blair passou muitas horas na cadeira de maquiagem para sua transformação na possuída Regan.
A equipe instalou uma TV por perto para que ela pudesse assistir a I Love Lucy The Fly-In. O maquiador Dick Smith disse mais tarde: como aprendi a odiar The Fly-In. A coluna de Blair foi fraturada durante as filmagens da cena Está Queimando, onde o corpo de Regan está quicando para cima e para baixo da cama. O dispositivo que deveria levantá-la para cima e para baixo quebrou, e suas costas ficaram permanentemente feridas. Ao filmar a polêmica cena do crucifixo, Blair teve que esfaquear o crucifixo em uma esponja cheia de sangue falso. As cenas da área da virilha foram filmadas com a atriz substituta mais velha de Blair, Eileen Dietz. O plano de Friedkin era que Linda Blair fornecesse a voz do demônio, Pazuzu, e a equipe de efeitos sonoros passou 150 horas modificando eletronicamente a voz de Blair. Friedkin achou que funcionou em algumas cenas, mas faltou potência em outras, então decidiu usar um dublador. Mercedes McCambridge ganhou um Oscar de atuação por All the Kingsmen em 1949, nessa época, era a maior atriz de rádio viva do mundo, de acordo com Orson Welles. Friedkin a abordou sobre dar voz a Pazuzu e ela aceitou. Para alterar sua voz para a gravação, McCambridge engolia ovos crus e fumava um cigarro antes. Ela também era amarrada a uma cadeira com pedaços de um lençol rasgado para obter um som realista de luta contra restrições. Friedkin disse que sua performance o aterrorizava. Depois que o filme foi lançado, McCambridge teve que processar a Warner Bros. Para receber créditos por sua performance. Ela disse que quando descobriu que não estava sendo creditada, acidentalmente entrou no carro errado e foi embora antes de perceber que o havia roubado. O estúdio queria que Marlon Brando interpretasse o Padre Merrin, o personagem título. Friedkin imediatamente vetou, dizendo que se tornaria um filme de Brando. Friedkin sempre quis Max von Sydow que, 40 anos depois, diria: eu ainda não sei por que ele me queria. Von Sydow tinha apenas 44 anos na época e levou muitas horas na cadeira com o maquiador Dick Smith para envelhecer Von Sydow 30 anos. O regime diário de 3 horas de Von Sydow foi alcançado com uma mistura de stiple e látex líquido. A mãe de Carras foi interpretada por Vasiliki Maliaros, que nunca havia atuado em um filme antes. Sua única experiência como atriz foi em dramas gregos e ela foi descoberta em um restaurante. Friedkin a escolheu porque ela se parecia com sua própria mãe. William Peter Blatty tem uma ponta no filme como produtor de cinema. Nós o vemos, à direita, discutindo uma cena com Burke Dennings no set do filme de Chris. O demônio não é nomeado no filme, mas é chamado Pazuzu. Este demônio era conhecido na mitologia síria e babilônica como aquele que traz fome durante as estações secas e gafanhotos durante as estações chuvosas. Ele era o rei dos demônios do vento. Friedkin disse que pegou O Poder de Cristo Compele Você de uma fita de um exorcismo real realizado no Vaticano, onde a frase foi dita repetidamente. Friedkin também disse que pegou o som do garoto possuído daquela fita e mixou no filme. As tomadas subliminares de 3 ou 4 quadros recorrentes que vemos do demônio de rosto branco são testes de maquiagem rejeitados para a possível aparência de Regan quando possuída. É o rosto de Eileen Dietz que vemos. O efeito em que palavras aparecem na pele de Regan foi obtido ao fazer uma réplica de látex da barriga de Blair e escrever "Help me" com fluido de limpeza. Dick Smith então aqueceu as bolhas para desinflá-las. O filme foi rodado ao contrário e parecia que palavras estavam saindo da pele dela. Friedkin queria originalmente que o lendário compositor Bernard Herrmann compusesse a música. Depois de ver o filme, Herrmann disse: talvez eu possa ajudar você com essa porcaria. Vou ver se consigo pensar em algo. Friedkin decidiu que provavelmente não era a pessoa certa. Friedkin contratou outro compositor famoso, Lalo Schifrin, para escrever a música. Depois de marcar o trailer, a WB disse a Friedkin que a música era muito dramática e que Schifrin deveria mudar. Friedkin não contou a Schifrin o feedback e Schifrin disse: tenho certeza de que ele fez isso deliberadamente. Naquela época, Friedkin estava no escritório do dono da Atlantic Records, Ahmet Ertegun, e se deparou com o novo álbum de Michael Gielgud, Tubular Bells. Depois de ouvir a parte de abertura, ele decidiu imediatamente usá-la como tema principal do filme. O supervisor de efeitos sonoros foi Gonzalo Gavira, cujo trabalho Friedkin admirava em Eu Topo.
O famoso som da cabeça de Regan girando 360 graus foi feito pegando uma velha carteira de couro e torcendo-a para frente e para trás contra o microfone. As cenas de abertura foram filmadas no Iraque e Friedkin teve que levar uma equipe toda britânica. Os Estados Unidos tinham relações diplomáticas terríveis com o Iraque na época. Eles foram autorizados a filmar em escavações arqueológicas, desde que ensinassem alguns cineastas iraquianos a fazer sangue falso. Às 4 da manhã de um dia, Friedkin recebeu uma ligação de um produtor dizendo que o set estava queimando. A história era que um pombo voou para dentro de uma caixa de luz, causando um incêndio. A produção foi interrompida por 2 meses enquanto o set era reconstruído. Friedkin disparava armas no set para assustar os atores durante as cenas. Jason Miller teve uma grande discussão com ele quando uma arma disparou perto de sua orelha e Von Sydow foi procurar as armas. O único ator que Friedkin avisava com antecedência era Linda Blair. O padre de era interpretado por William O'Malley, um padre de verdade e não um ator. Para obter uma reação melhor dele em uma cena, Friedkin lhe deu um tapa no rosto. Aparentemente, é por isso que ele está tremendo quando realiza os últimos ritos para o padre Carras. Depois de trabalhar 7 dias por semana durante 4 meses, Dick Smith pediu demissão depois que Friedkin começou a gritar com ele sobre um problema com a linha do cabelo de Max von Sydow, mesmo que Smith o tenha avisado que isso aconteceria. Smith voltou para terminar o filme, mas tirou pelo menos um dia de folga por semana. Em uma ocasião, Friedkin supostamente trouxe carne podre e ovos para o set para criar o cheiro fétido do demônio. Alguns membros da equipe ficaram doentes e Ellen Burstyn perguntou a ele onde ele queria que ela vomitasse se ficasse doente. A atenção de Friedkin aos detalhes era tão grande que uma cena que mostrava o café da manhã sendo preparado levou mais de um dia para ser filmada porque Friedkin insistiu em usar bacon sem conservantes para que não soltasse fumaça na tela. A maldição do exorcista é lendária. Ellen Burstyn disse que 9 mortes ocorreram durante as filmagens, incluindo os atores Jack McGovern e Vasiliki Maliaros, o irmão de Max von Sydow, o avô de Linda Blair, o vigia noturno e o bebê do assistente de câmera. Na cena do arteriograma, um dos assistentes é interpretado por Paul Bateson, um técnico de raio-x da NYU. Em 1979, ele foi condenado pelo assassinato de um crítico de cinema e confessou mais 6 assassinatos. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. Nas cenas de vômito, Eileen Dietz dublou para Linda Blair. Dick Smith equipou o rosto de Dietz com plexíglas e um bocal com o qual a sopa de ervilha poderia ser injetada. A configuração era tão complexa que Dietz mal conseguia engolir ou fechar a boca. Ao filmar a cena do vômito, havia a intenção de atingir Jason Miller no peito, mas o tubo de plástico falhou, atingindo-o no rosto. Sua reação de choque e desgosto enquanto limpava o vômito é genuína, pois Miller estava furioso. A contorcionista Miles executou a cena do Spider-Walk. Miles estava preso a um arnês pendurado no teto e mal tocava na escada. Friedkin deletou a cena, pois, segundo ele, era muito difícil remover os fios. Ela foi adicionada novamente 30 anos depois. Antes dos dias da Steadicam, a tomada de Sharon e os médicos correndo para o Regans exigia que um operador de câmera fosse içado por uma polia. Uma tomada muito complexa, a Steadicam foi inventada 2 anos depois. Uma das cenas mais famosas do cinema é quando o padre Merrin sai de um táxi e fica em frente à casa dos McNeil, banhado por um brilho assustador. Friedkin foi inspirado por The Empire of Light, de René Magritte. O set do quarto de Rega era refrigerado com ar-condicionado e as temperaturas chegavam abaixo de 0. Estava tão frio que o suor congelava em alguns do elenco e da equipe. Uma vez ficou tão frio que uma fina camada de neve caiu no set devido à umidade do ar congelante. Na edição, Friedkin cortou várias cenas que considerou desnecessárias. Blatt achou que essas cenas eram essenciais para o filme e se recusou a falar com Friedkin por um tempo. Anos depois, Friedkin fez um corte version You've Never Seen que incluía essas cenas como um favor a Blatt. O primeiro trailer, que não mostrava quase nada além de imagens do demônio de rosto branco piscando dentro e fora da escuridão, foi banido em muitos cinemas. Foi considerado muito assustador. O filme foi lançado no Reino Unido com uma classificação X, e alguns conselhos o proibiram.
Isso levou as empresas de viagens a criarem viagens de ônibus onde grupos de fãs de cinema seriam levados para a cidade mais próxima que exibisse o filme. As reações do público da época mostram sua recepção. Muitos críticos ficaram horrorizados com o filme. Pauline Kael disse: "Quando os pais veem o Exorcista e assistem Linda Blair urinando no carpete e se cutucando com um crucifixo, eles ficam com inveja? Eles sentem, essa pode ter sido minha pequena Suzy famosa para sempre?" O filme atraiu grande atenção religiosa e Blair foi acusada de glorificar o diabo. Ela foi questionada na rua, recebeu ameaças de morte e mais tarde lembrou como, aspas, "a polícia foi contratada para morar na minha casa, bem como o WB contratou guarda-costas para protegê-la." Feito com um orçamento de 12 milhões de dólares, O Exorcista arrecadou 441,3 milhões de dólares, enormes 2,9 bilhões de dólares em dinheiro de hoje. Foi o primeiro terror a ser indicado para melhor filme no Oscar e ganhou como melhor roteiro adaptado e melhor som. Uma semana após o lançamento de O Exorcista, a Warner Bros. Ligou para William Friedkin. O filme estava quebrando recordes de bilheteria e o estúdio queria propor uma sequência. "De jeito nenhum", Friedkin respondeu e desligou o telefone.